com os nossos visitantes, ter o privilégio de conhecer a mãezinha do irmão Dalton, né? Com os seus 90 anos, 92 anos, né? Ali, ela e seu irmão. Portanto, nesse momento nós queremos pedir todos os visitantes que fiquem de pé nesse momento, para que nós possamos assim conhecer mais uma vez. Nós falamos com a maior parte deles, né? Demos ali boas-vindas. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, né? Num domingo de sol, num domingo calorento, né? Vocês escolheram o melhor lugar para estar na casa de Deus. Poder sentar, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês na manhã desse dia. E para mim foi um privilégio muito grande, irmão José e irmã Marisa, ser convidado assim para poder falar das grandezas de Deus, aquilo que Deus tem feito em nossos corações, para assim os nossos visitantes e também para todos os nossos queridos irmãos desta igreja, né? E nós tivemos o recado, né? Tivemos a notícia ontem do falecimento do nosso querido irmão Rildo, que está na glória com o Senhor, e queremos dizer para todos que estão aqui nessa manhã, que a Bíblia coloca da seguinte forma: a nossa vida é como um vapor que aparece e se desvanece. E nós precisamos de estarmos atentos às coisas de Deus, precisamos de estarmos atentos à palavra do Senhor, porque nós não sabemos o dia em que iremos partir. E nós precisamos de estarmos nutrindo as nossas almas com a palavra de Deus, para que possamos assim entendê-la, aceitá-la e colocar em prática, para que quando Ele nos chamar, nós tenhamos essa certeza que temos do nosso querido irmão Rildo, que hoje ele está na glória com o Senhor. Isso é maravilhoso, né? Portanto, o crente chora, se entristece, né? Mas na verdade ele tem a certeza da alegria que temos em encontrar com o Senhor, né? E na manhã desse dia nós estaremos falando algo que vá de encontro às nossas necessidades, que é a bênção da multiplicação, né? Deus não criou o homem simplesmente para ficar alguns conhecendo assim um plano de salvação, mas ele criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, para que todos entendam, para que todos aceitem esse plano de salvação, aceite ao Senhor Jesus Cristo e passe a viver em novidade de vida e passe a experimentar a bênção da multiplicação. Por mais que nós, quando estamos nesse mundo, como Jesus mesmo falou, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos dificuldades, teremos aflição, mas Ele nos informa que tende bom ânimo, né? E na manhã desse dia eu quero dizer para você que talvez esteja meio desesperançoso, tende bom ânimo. Nós estamos vivendo agora a chegada do Natal, né? Nós cantamos o Natal é vida, né? Portanto, é maravilhoso, né? Essa época do ano, quando nós nos lembramos, né? Precisamos lembrar o ano todo, né? Da presença de Jesus em nossas vidas. Mas para você que está aqui conosco, você que é visitante, você precisa de entender que um dia quando Jesus veio a esse mundo, você sabe disso, né? Que Jesus não teve um local para ele na hospedaria, né? Ele nasceu numa humilde manjedoura, lá no estábulo, né? E hoje você pode fazer com que Jesus nasça em seu coração. Que o seu coração possa ser manjedoura, para que possa assim habitar Jesus. Há um hino do cantor cristão que diz: vem Jesus habitar comigo, vem Jesus morar em minha vida, né? Para que a minha vida possa ser uma vida, né, de multiplicação, uma vida crescente na presença de Deus. Eu estou muito feliz com o ministério, né, de famílias da nossa igreja, liderado pelos nossos irmãos e a sua equipe, né, por esta iniciativa, né, de fazer esse trabalho, que é um trabalho também evangelístico, né, trazendo pessoas para conhecer desse evangelho maravilhoso, que é boas novas. Portanto, nós estaremos abrindo, ou melhor, estaremos lendo João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 13, a bênção da multiplicação.
Eu estarei lendo o primeiro versículo e sucessivamente os irmãos. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, e disse a Filipe: Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: que sobraram aos que haviam comido. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos orar mais uma vez. Nós te agradecemos, ó Deus, pela leitura da sua palavra. Fala, ó Deus, ao nosso coração. Queremos tão somente, ó Deus, ouvir a tua voz. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Portanto, queridos irmãos, a bênção da multiplicação. Podemos extrair desse texto algumas lições para as nossas vidas. Jesus atravessava o mar de Tiberíades. Jesus estava sempre junto das pessoas, né? Nós vemos aí que Jesus estava sempre próximo das pessoas. E as multidões o seguiam. Nós podemos observar aqui que Jesus estava sempre com as pessoas e as pessoas o seguiam. E nos dias de hoje nós podemos observar que muitas pessoas estão carentes da presença de Jesus e ainda não se tocaram para esta situação, né? E nós queremos deixar aqui para todos na manhã desse dia a carência que o homem tem de Jesus em suas vidas. A carência que o homem tem dentro dos seus corações. O vazio que o homem tem dentro dos seus corações. Alguém que dizia certa vez que dentro do coração do homem tem um vazio que só pode ser preenchido com a presença de Jesus. E é uma verdade, né? Essa lacuna aberta só pode ser preenchida com Jesus. E Jesus estava sempre junto das pessoas. Jesus estava sempre caminhando, passando por vários locais. Essa água aqui é para mim? Jesus estava sempre no meio das pessoas, estava sempre junto com as multidões. E nós vemos então que ele sempre estava atento às multidões. Da mesma forma, nos dias de hoje, Jesus continua atento ao seu clamor. A irmã, quando orou aqui na frente, ela citou que orar é conversar com Deus.
E Deus está sempre atento às nossas orações. Há um tempo atrás, quando nós trabalhávamos lá na Primeira Igreja Batista de Senador Camará, tinha um cântico que nós usávamos no grupo de evangelismo, que era o telefone do céu. É muito antigo, né? O telefone do céu. O telefone do céu, ele nunca mudou. Nunca mudou. Nós vemos que a tecnologia tem avançado de uma forma avassaladora, né? Hoje em dia nós estamos aí com o 5G, né? Daqui a pouco vai ter mais Gs vindo por aí, né? Mas o meio de comunicação com Deus é só um, através da oração. Não existe outro meio, né? O Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos com o nosso professor lá na classe hoje, que Jesus nos ensina, quando você for orar, entra no seu quarto, fale em secreto com o seu pai, que em secreto ele estará atendendo o seu pedido. Portanto, para você, querido visitante, para você falar com Deus, basta você estar lá no aconchego de sua casa e você clamar, falar com Ele da sua dificuldade, com certeza Ele estará atendendo assim o seu clamor, porque Ele está atento às multidões e Ele está atento a cada um de nós nos dias atuais. E às vezes as transgressões, os nossos erros, as nossas dificuldades, cria uma barreira entre nós e o nosso Deus. Mas essa barreira, ela pode ser quebrada, né? Pode ser quebrada com o fato do arrependimento, né? Ainda que os nossos pecados sejam, né, como a palavra de Deus nos diz, vermelho como escarlata, eles serão brancos como a branca lã, né? Portanto, quando nós vamos a Ele em busca do perdão, Ele está atento para perdoar os nossos pecados, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de quê? De todos os pecados, não de alguns pecados, mas de todos os pecados. Isso é para todos, isso é para nós que já temos contatos a cada dia com a palavra de Deus, e para você ainda que não tem esse contato direto com a palavra de Deus, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Basta você ir a Ele com o coração arrependido, com o coração quebrantado. A palavra diz, um coração quebrantado não se despreza, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Não importa aquilo que você tem feito, não importa aquilo que você tem falado, para que haja multiplicação na sua vida, para que haja crescimento em seu lar, basta você buscar um arrependimento no Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Basta buscar o arrependimento no Senhor. Que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Um Deus que, na verdade, sara as nossas feridas, um Deus que, na verdade, cuida dos nossos corações, um Deus que, na verdade, Ele está nos vendo a cada momento. Ainda que nós desçamos no local mais profundo, Ele está presente, como o salmista diz. Ainda que nós subimos às alturas, Ele estará presente. Como nós podemos escondermos de Deus? Ninguém consegue se esconder de Deus. Ele está em todo lugar. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão aonde? Em toda a parte. Que verdade maravilhosa. Que verdade que nos leva a nos encorajarmos para levarmos a ter uma vida progressiva na presença de Deus, uma vida em gerar vidas para o aprisco do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos trabalhando aqui no ano de 2024, né? Eu já conto com todas as organizações dessa igreja para que possamos fazer evangelismo. Missões não está condicionada somente nos estados e em outros países. Missões se faz aonde estamos. A igreja precisa de fazer missões na sua vizinhança, ao seu redor. E hoje a igreja está fazendo missões através do Ministério de Casais, através da Igreja Batista da Estrada da Água Branca. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava sempre atento às multidões. Ele, quando se dirige a Filipe, ele sabia o que ia fazer. Nós acabamos de ler que Jesus vira para Filipe e fala, poxa, nós precisamos de dar de comer para esse povo, já se faz tarde, né?
E Filipe coloca ali os valores que se tinha para comprar pão incompatível diante da demanda. A multidão era muito grande, né? E os valores eram incompatíveis. Deus quer trabalhar naquilo que nós não temos condições. Esta igreja é uma igreja pequena, né? De membros. Mas, na verdade, se ela colocar a cada momento o trabalho nas mãos do Senhor e todos se colocar como voluntários segundo os propósitos de Deus, será uma igreja totalmente multiplicadora, uma igreja crescente, povoando os céus. Porque nós vemos que temos vivido dias difíceis, dias de engano, dias de mentira, dias de fake news, e nós precisamos estarmos com os nossos olhos bem abertos para a palavra de Deus, para a mensagem do Senhor, para que nós não possamos sermos enganados por ventos de doutrinas. Quantos têm tido comichão no ouvido e têm buscado pregadores segundo a sua própria condenação? E nós precisamos estarmos a cada dia examinando a palavra do Senhor. Você, querido visitante, você precisa de conhecer de fato a palavra de Deus. Não aquilo que te falaram, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Tem se pregado por aí um evangelho bonito de prosperidade, né? Um evangelho motivacional, onde as pessoas vão, se doam e, na verdade, recebem, né? Um evangelho, na verdade, de show, né? Onde muitas igrejas estão vivendo uma forma totalmente diferente. Mas o evangelho tem que ser vivido através da sã doutrina. E a sã doutrina está onde? Na palavra de Deus, como ela é, sem acrescentar e sem tirar um tio daquilo que ela tem. E nós vemos que, na verdade, né, Filipe, né, ele não sabia, né, que, na verdade, o que poderia acontecer. Ele mostra as suas dificuldades, né? E nós vemos, então, que o Senhor Jesus Cristo, né, ele, quando se dirigiu a Filipe, ele sabia daquilo que ia acontecer, porque Jesus é Deus. Jesus, certa feita, ele disse: quem vê a mim, vê o quê? Vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E Jesus, naquele momento, ele sabia da maravilha que ia acontecer. E Jesus sabe as maravilhas que poderão acontecer na sua casa, no ano inteiro. Não importa o que passou no ano de 2023, mas Jesus sabe que pode acontecer de bom na sua casa. Mas, para tanto, você precisa de colocar a sua vida a serviço do Senhor. Você precisa de dedicar a sua vida ao Senhor, conhecer o Senhor Jesus Cristo, fazer a sua vontade, entregar a sua vida, se doar a Ele, para que Ele possa fazer habitação em seu coração, em sua vida. E agora você passará a viver em novidade de vida com Ele. E nós vemos aqui também que no meio daquela multidão estavam os discípulos de Jesus, e tinha ali também um jovem chamado André, né? André, ele era irmão de Pedro, né? E ele queria, nós podemos observar que André queria participar da solução do que viria a acontecer. Nas nossas igrejas nós precisamos de querer ter o desejo de participar das coisas que poderão acontecer para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja eu preciso de saber a cada dia, né, entre eu e Deus, eu preciso dizer que eu quero participar. Eu quero participar do evangelismo da igreja. Eu quero participar do ministério de casais, de família da igreja, porque esse ministério tem fortificado as famílias. Eu quero participar do evangelismo, porque através do evangelismo a igreja cresce, né? E o povo de Deus precisa de ser um povo crescente. Quando se fala que Jesus estava sempre em meio às multidões, é porque, na verdade, Jesus, quando falava das maravilhas do reino, era uma coisa, irmãos, que eu creio com os olhos da fé. Era uma coisa maravilhosa. E nós precisamos de sentirmos
isso dentro de nós. Quando lermos a palavra de Deus, sentir essa alegria que Jesus tinha em anunciar o seu reino. Jesus, quando assentava com o povo, começava a instruir, a mostrar que, na verdade, o reino dele não era desse mundo, mas para que nós pertencêssemos a esse reino vindouro, há uma necessidade de viver em novidade de vida, em uma vida diferente, que nós passamos a viver agora a eternidade enquanto estamos vivos. Aprendemos isso lá na classe hoje, não foi, pastor? Aprendemos a viver a eternidade enquanto estamos aqui. Enquanto estamos aqui, somos um povo diferente. E nós queremos passar isso para você, querido visitante. Você pode ser uma pessoa totalmente diferente. Você vai modificar, você vai ser melhor? Não. Simplesmente você vai aprender a conhecer mais e mais de Jesus. Portanto, André teve, o prazer de participar ali daquilo que para as pessoas aparentemente era uma dificuldade. Mas ele foi uma pessoa que estava observando. Na igreja nós precisamos de observar os nossos queridos irmãos. Às vezes a gente fala, pede as coisas, e às vezes tem um irmão do nosso lado que está precisando também. Eu fiquei muito feliz com o irmão José, mas a irmã Marisa e seu grupo, o irmão veio aqui também falar, aquele alto, eu não sei o nome, Robson, que se estendia-se, não somente para as pessoas visitantes, mas também para as pessoas da casa. Isso falou de uma forma maravilhosa ao meu coração. Quantas igrejas, quando vai fazer um trabalho como esse, as pessoas ficam colocando da seguinte forma: é só para os visitantes, é só para os visitantes. Mas a Bíblia fala que primeiramente a quem? Primeiramente a quem? Aos domésticos da fé. E os irmãos aqui se lembraram, e colocaram em prática. E eu achei mais interessante ainda, fala conosco em off, e nós estaremos agilizando. Irmão, isso é maravilhoso. O que a mão direita faz, a mão esquerda não deve saber. Isso é maravilhoso, irmãos. Quantas vezes alguém está sofrendo do nosso lado, precisando, e nós estamos falando, que nem aquele profeta, se não me falha a memória, Abacuque, que ficava os ais de Abacuque, até quando, Senhor, até quando? Mas quando ele teve aquele encontro mesmo, teve aquela oração maravilhosa que o irmão ontem Ribamar citou de uma forma firme aqui, ainda que a floresça, que a figueira não floresça, e não haja gado na malhada, porém eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Portanto, ainda que falte tudo, nós precisamos de nos alegrarmos no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Louvado seja o seu nome. E nós vemos então que André foi um participante maravilhoso naquela bênção ali da multiplicação. E nós vemos também um outro personagem, um rapaz que coloca o pouco que tem à disposição de Jesus. E nós vemos que esse rapaz é anônimo. A Bíblia não cita o nome dele. Alguém aqui já leu o nome desse rapaz? Ninguém. Portanto, queridos irmãos, quantas das vezes a gente faz as coisas nas nossas igrejas, esperando receber um tapinha nas costas, um abraço, meus parabéns. Irmãos, quantas pessoas que foram bênçãos na palavra do Senhor estavam no anonimato, pessoas que não apareceram os seus nomes. Um rapaz que tinha 10 peixinhos e 20 peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Seria um alimento para ele, no meio de tantas pessoas. E ele colocou a serviço do Senhor. André viu, participou ao Senhor Jesus, e aquele rapaz não fez conta, doou aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, para que Jesus fosse assim fazer o seu trabalho. Para que Jesus possa fazer o milagre na sua vida, é necessário que você doe para Ele o pouco que você tem.
doe a sua vida. Coloque a sua vida a seu serviço. E grandes coisas acontecerão. Grandes coisas acontecerão na sua vida. Grandes coisas acontecerão no seu lar. E grandes coisas acontecerão na igreja do Senhor Jesus Cristo. A ponto do pastor Denilson, né, ter que ter outros obreiros para ajudá-lo, né, porque será uma igreja crescente. Se você quer ver isso acontecer, faça como aquele rapaz. Coloque a sua vida, coloque tudo aquilo que você é diante de Deus e será assim acrescentado, né, a bênção da multiplicação. Isso aqui, queridos irmãos, eu não estou falando sobre teologia de prosperidade, não. Eu estou falando sobre ensinamento bíblico. A porta do céu não está limitada para meia dúzia de pessoas, para 120 pessoas, não. A porta do céu está aberta e Deus está querendo que nós façamos a obra dele enquanto é dia, porque a noite virá quando ninguém mais poderá trabalhar. E nós precisamos de fazer a obra do Senhor. E nós vemos então que Jesus põe aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e faz o quê? E abençoa, e dá graças, né? E nós vemos então que ali aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos é abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. E é isso que Ele quer fazer dentro das nossas casas, é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas, abençoar as nossas vidas, abençoar a nossa família, para que a nossa família possa ser a cada dia, né, uma bênção aonde ela estiver inserida, né, aonde ela estiver. E nós podemos observar que Jesus dá também uma lição. Nesse texto nós podemos observar também esta vertente, né? Jesus dá uma lição de dignidade. Jesus dá uma lição de dignidade. Eu fico muito triste ano passado, queridos irmãos, quando, eu acho que foi ano passado, se não for, os irmãos me perdoem, que tinha um caminhão com alguns pedaços de ossos, né? E as pessoas estavam ali pegando coisas que não serviam mais, né? E Jesus, nesse texto, dá uma lição de dignidade, né? E ele diz: fazei o povo assentar-se. Fazei o povo assentar-se, né? Aquele povo estava necessitando de receber algo para saciar a sua fome, mas precisava também de ser tratado com dignidade. E nós vemos que aquele povo se assentou e foi servido, né, ali pão e peixe. E se fartaram, encheram o seu organismo, o seu estômago. E nós vemos que todos foram servidos. Ninguém ficou de fora. E a sobra é reaproveitada em 12 cestos, conforme diz a palavra do Senhor. Uma outra lição que Jesus deixa para nós: desperdício. Nunca. O crente precisa de ser cuidadoso com aquilo que ele tem. Cuidadoso com aquilo que ele tem. Nada de desperdício. Ah, sobrou esse arroz aqui. Eu posso dizer isso, né, Ângela? Porque lá em casa eu mexo com as panelas também, como muitos irmãos aqui. Muitos ficam até com vergonha de dizer, né? Mas isso não tira, né, a nossa masculinidade de jeito nenhum, mexer em panela, né? E nós vemos que quando está sobrando lá um pouquinho de arroz, né, irmão Ribamar? Você vai jogar fora? De jeito nenhum. Vai lá, rala uma cenoura, faz um refogado de alho e óleo, mistura, coloca no arroz. Olha o arroz novinho aí, ó. Não é? Então, nada de desperdício. Uma outra coisa que Jesus nos mostra aqui, já no finalzinho desse texto, cuidado com o meio ambiente, né? Tudo foi tirado, né? Tudo agora vai ser reaproveitado e nada fica ali para atrapalhar ali a vegetação. Porque com certeza teriam outras reuniões, outros grupos passariam por ali e não poderia ter lixo, não poderia ter sujeira. Quantas vezes a gente esquece do meio ambiente, né? As autoridades têm falado tanto. E o povo de Deus, por ser um povo organizado, nós precisamos de rever esses valores, né? E precisamos de viver, queridos irmãos, a cada dia desejando,
né? Que o Senhor Jesus Cristo possa estar fazendo grandes coisas em nossa vida. Mas, para tanto, precisamos de fazer a nossa parte. Querido visitante, faça a sua parte. Jesus, certa feita, ele disse que ele era o pão da vida. Ele é o pão que não somente sacia a nossa fome, mas ele sacia também a nossa alma, o nosso coração. Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, né? Jesus, certa feita, disse também para a mulher samaritana que ele é a água da vida. Aquele que vai a Jesus nunca mais terá sede, porque brotará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E essa sede, o irmão faleceu? O irmão Hildo já experimentou. Está nas mansões celestiais com o Senhor. Portanto, Jesus é a água da vida. Jesus se colocou como a luz do mundo. Quem anda com o Senhor Jesus não andará em trevas, mas esse tem a luz da vida. O crente não fica desesperado diante dos problemas, ele coloca os seus problemas diante de Deus. E se você tem andado desesperado, se você tem andado preocupado, que nada tem dado certo para você, é o momento agora de você fazer uma reflexão. Não importa aquilo que você tem feito, não importa aquilo que você tem falado, mas Jesus Cristo quer fazer um milagre em sua vida. A letra daquela música que os irmãos cantaram, de Regis Danese, é muito forte. Eu costumo dizer que, na verdade, se nós fizéssemos uma leitura da música, né, faz um milagre em mim, a gente ficaria até preocupado em cantar, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Queridos irmãos, sabe lá o que é isso? Mexer com as suas estruturas. Mexer com as estruturas, irmãos, é uma coisa muito pesada. É poesia, música. Mas precisamos de refletir. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. A primeira coisa que Ele quer, arrependimento. E depois você dizer, eu quero esse jeito da vida. Alguém aqui na manhã desse dia que deseja conviver com esse Jesus no decorrer do ano de 2024, para que todas as suas dificuldades Ele possa começar a solucionar e você possa ver grandes coisas acontecer? Você quer ver um milagre em sua vida? Eu peço à igreja que fique em atitude de oração. E se você entendeu esta palavra, se você quer esse Jesus para você, esse Jesus que faz milagre, que não só fez no passado, a Bíblia diz que Deus é o mesmo, Ele é ontem, hoje, será o quê? Eternamente. Ele pode fazer grandes coisas em sua vida. Ele quer fazer grandes coisas em sua vida. Aquele que entendeu esta reflexão, vem aqui à frente, eu estarei orando por você. Não estarei procurando saber do seu problema. O seu problema é entre você e Deus. Vem aqui à frente, eu estarei orando por você. Há alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém? Há mais alguém? Na minha oração, eu pedi ao Senhor, apenas, Senhor, me dê para colocar diante de Ti uma alma. Vem duas aqui à frente. Há mais alguém?